boa noite. Como estão todos? Espero que todos muito bem. Nós realizamos hoje nosso 6º encontro do curso Desafios do Desenvolvimento Brasileiro pós-Covid, um curso organizado pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, em parceria com o NIDS da UFABC. Gostaria, por isso, primeira coisa, de agradecer à Câmara Municipal de São Paulo, à Escola do Parlamento, por deixar esse espaço tão importante disponível para a gente discutir questões que envolvem o futuro do Brasil, que envolvem nossas esperanças e nossos desejos para um Brasil melhor. Em seguida, quero agradecer a vocês que estão aqui, querendo discutir essas assuntos tão importantes, e a nossa convidada de hoje, a palestrante de hoje, a professora Cristina Reis. O nosso assunto é as cadeias globais de valor e o Brasil. Assunto fundamental. Se nós imaginarmos que o Brasil, durante o século XX, conseguiu avançar na construção de uma estrutura industrial baseada na segunda Revolução Industrial, e agora uma nova revolução tecnológica parece que está surgindo, e a pergunta que fica é: o que será de nós? É uma questão bastante difícil. Para falar conosco, a professora Cristina Reis estará aqui conosco. A professora tem um currículo bastante bom, quando eu vi, eu falei, nossa, que legal. A professora é formada em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, é mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, é doutora pela mesma instituição, pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem pós-doutorado na Universidade Técnica de Berlim. Atualmente é professora da Universidade Federal do ABC, e suas pesquisas estão em torno de cadeias globais de valor, desenvolvimento, investimento público, estrutura produtiva e comércio internacional. Tem publicações em diversos periódicos científicos brasileiros, internacionais de grande prestígio. E uma curiosidade, professora, um dos seus artigos eu estou usando nesse momento para o trabalho que eu estou realizando. Sem mais delongas, professora, por favor, o microfone é seu. Oi, boa noite. Obrigada pela apresentação. Quase que eu já ia começando com o microfone mudo, né? Aquele clássico dessas aulas virtuais, a pessoa começa a falar e o microfone está mudo. Gente, é uma grande satisfação estar participando desse curso de extensão, dessa iniciativa, né, conjunta da Escola do Parlamento, da Câmara Municipal de São Paulo, com o NIDS, da UFABC. Assim, a gente diz satisfação pela atividade, né, pela qualidade da atividade, pela oportunidade que é para nós, professores, né, da universidade, se aproximar mais das pessoas em geral, sair um pouco só do ambiente acadêmico, conversar e também mostrar um pouco os resultados das pesquisas e das outras atividades que a gente conduz, né, na universidade. Mas, por outro lado, eu não posso deixar de dizer, né, a gente precisa também lamentar, estamos nessa condição remota diante de uma situação tão trágica, tão desastrosa que é a pandemia, né, que traz uma crise econômica, política, sanitária e humanitária para o Brasil e para o mundo, e assim também para as cadeias globais de valor. Então, assim, é uma situação muito difícil, que está gerando consequências bastante dramáticas, e do ponto de vista econômico, do sistema produtivo, né, de como as firmas operam, como as empresas estão lidando com as dificuldades vindas, né, da pandemia, também tem muitas consequências, entre elas o desemprego, e agora também, né, alguma sinalização aí de inflação que preocupam e que tornam ainda mais severo esse quadro trágico em que tantas pessoas estão sofrendo. Então, feita essa parte, né, esse parênteses, eu acho que a gente pode começar. E, bom, já foi feita na introdução uma pergunta, mais ou menos nesse espírito que eu tinha pensado em começar a apresentação, né? Olha, o mundo está em transformação, tem um paradigma tecnológico novo chegando, a dita indústria 4.0, e ela vai afetar as formas
como as empresas produzem, como os estados nacionais, os países se relacionam, as relações entre empresas e países, e entre as empresas e seus trabalhadores, e também entre as empresas e os consumidores, né? Quando a gente olha para o que antigamente se falava muito mais o termo divisão internacional do trabalho. Quando a gente olha para a forma como a produção está distribuída no mundo todo, quem produz o quê, a gente também está falando de quem está trabalhando aonde, né? E pensando na sociedade, eu acho que, no meu ponto de vista, sempre ressalto isso, as consequências do modo produtivo sobre o emprego, sobre a renda, vão ser definitivas para o padrão de desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade e, assim, dela se aproximar ou não ao que ela define desenvolvimento, né? Porque desenvolvimento é um termo bastante complexo e que vem sendo discutido de diversas formas, mas nessa abordagem que a gente traz no nosso grupo de cadeias globais de valor da UFABC, o desenvolvimento é necessariamente uma trajetória histórica em que as forças produtivas, né, o padrão de acumulação material, os investimentos atingidos pela sociedade, as estruturas de bens públicos conquistadas devem corresponder numa sociedade democrática à vontade, né, aos desígnios da sociedade sobre o que ela encara como bom, o que é qualidade de vida bom, o que é evoluir, o que é se desenvolver, e isso perpassam valores éticos e morais, entre eles a da justiça, a da equidade, da fraternidade e de uma distribuição de renda e riqueza mais equânime, né, mais justa. Então, as reflexões que eu venho trazer aqui sobre o que são as cadeias globais de valor e como o Brasil atua nessas cadeias globais de valor, tem um objetivo último de refletir como que essa participação ou inserção do Brasil nas cadeias está afetando o seu desenvolvimento e aí a redistribuição de renda e riqueza internamente dentro do país, porque a gente sabe que todo mundo vê o nosso dia a dia é um país muito desigual, né? Existem muitas assimetrias de renda, né, econômica e de poder política interna, e existem assimetrias também em relação do Brasil em relação ao mundo, né? Então, bom, né, o que vai acontecer quando o mundo está enfrentando tantas transformações, como a pandemia, os desafios que a Covid, né, trouxe para as diversas sociedades, e quando enfrenta também a ascensão de um novo paradigma tecnológico, que eu não ia falar tanto na indústria 4.0, mas posso incluir aqui, dada a apresentação, e é um tema que também está me intrigando bastante. E essa apresentação, então, eu gostaria de suscitar, de levantar com vocês algumas reflexões em torno de perguntas como, assim, por que participar das cadeias de valor, né? Será que já estamos participando? Como participamos? Ajuda ao desenvolvimento? Quais são os padrões de inserção nas cadeias globais de valor? Será que a gente consegue identificar algumas formas mais ou menos uniformes da forma de como os países estão atuando nessas cadeias? Eu estou falando, ainda não apresentei o conceito, mas vou apresentar em seguida, de cadeias, tá? Quais as consequências e como a pandemia tem afetado essas cadeias? São perguntas muito complexas, muito abrangentes. Eu não pretendo aqui dar todas essas respostas, é mais só para colocá-las, as perguntas, e iniciar, né, essa reflexão em torno delas. Então, na minha agendinha aqui da apresentação, eu vou falar do Brasil nas cadeias globais, como é o tema central,
E eu vou usar, para explicar um pouco a inserção do Brasil, um caso específico, que é o caso da inserção do setor de máquinas e equipamentos nas cadeias, porque esse é o projeto de pós-doutorado que eu acabei de concluir na Universidade Técnica de Berlim. Regressei desse pós-doutorado agora em julho e ainda estou disseminando os resultados da pesquisa, e eu acredito que eles contribuem para mostrar, para trazer estudos de caso para a teoria. Né? A gente vem há muito tempo construindo a teoria de como o Brasil atua nas cadeias globais de valor, mas para entendê-la a fundo, é preciso olhar caso a caso, no sentido dos setores e também dos países, e até mesmo de localidades diferentes do mesmo país, né? Porque a gente tem um país de dimensão continental, com regiões muito diferentes e que vão produzir e se especializar comercialmente em bens e serviços variados, e a gente precisa entender como essa produção de cada região e como a sua atuação no comércio internacional está impactando a sua dinâmica local, né? Mas então eu não vou falar de região, mas eu vou falar de um setor específico, máquinas e equipamentos, trazendo um pouquinho os resultados dessa pesquisa, que foi diretamente consultar as empresas sobre como elas estão atuando nas cadeias globais de valor. E aí colocar algumas perguntas, né, algumas ponderações sobre os efeitos da pandemia e as tendências para o novo normal, né, esse lugar, esse tempo, esse momento que a gente espera muito e não sabe muito bem se vai ser normal e se vai ser novo. Então, existem muitas dúvidas quanto a quais os caminhos, né, nossos, a gente não consegue saber o que vai acontecer em dezembro agora. Imagina em 2021, em 2025, 2030, no longo prazo. Então, aí tem muitas incertezas no ar. Bom, cadeias globais de valor. Eu falei um pouquinho, né, no começo da apresentação, que há muito tempo, mesmo assim, desde que começou a economia como ciência, como economia política, lá no final do século XVIII, né, que é a pedra de lançamento, pedra fundamental, com o livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, se discute qual a melhor forma de que os países deveriam participar do sistema produtivo mundial. Quem deveria produzir o quê e por quê? E, como eu falei, quando a gente discute quem deveria produzir o quê e quem deveria exportar e importar o quê, a gente também está discutindo quem vai trabalhar onde, né? Então, se estabeleceu ao longo da história uma divisão internacional do trabalho, algumas regiões foram se especializando em certos bens, em certos serviços, eles foram começando a ter uma abrangência para além do nível local, regional ou nacional do país, e né, chegar em outros países. E ao longo do último século, né, do século XX, a gente observou uma grande aceleração nessa globalização, que é um tema aqui que todo mundo conhece bem, da produção, em que já desde o pós-guerra, grupos de empresas multinacionais expandiam sua produção para além das fronteiras do país original, levando investimento direto estrangeiro, não somente através de trocas comerciais, mas também de investimentos em ativos produtivos em outros países e regiões, que se acelerou de uma forma muito intensa nos anos 80, 90, 2000 e 2010, mas 2010 houve uma desaceleração em relação ao que tinha antes. E aí as justificativas para essa globalização ter se acelerado costumam se assentar com base no desenvolvimento do transporte, na redução dos custos de transporte internacional e no advento do que foi a terceira revolução industrial, né? Ninguém chamou de paradigma 3.0, né? O 4.0 é justamente a provocação com relação à terceira revolução industrial, cujo setor locomotiva, né, foi
a indústria de informática, de computação, de eletrônicos, né? Toda a tecnologia da informação e comunicação. Então, com a facilidade do transporte da comunicação, ficou mais factível para as empresas levarem para outros países não somente etapas da sua produção, por exemplo, a montagem, a extração de matéria-prima, mas também atividades e tarefas do processo produtivo, né? E aí atividades de marketing, atividades de logística, atividades de design, atividades de pesquisa e desenvolvimento, e que são muito complexas, depende de cada setor e depende também das características dessas empresas que fazem parte dessas cadeias produtivas. Cadeias seria até um termo já defasado, porque ela dá uma dimensão sequencial, né, de elos da corrente se entrelaçando, mas a gente está falando de verdadeiras redes super complexas, inclusive se fala das cadeias produtivas em diferentes abordagens, não só na economia, mas na engenharia de produção, na sociologia, na própria ciência política, a partir de diversos termos. Então, em vez de cadeias globais de valor ou cadeias produtivas, também se usam isso, redes complexas de produção, ou supply chains, né, que é as cadeias de fornecedores, ou até a origem, né, desse conceito que se firmou como cadeias globais de valor, foram as redes de commodities, né, porque as commodities, as matérias-primas, aí como ponto de origem para os desdobramentos produtivos e para os processos que geram aí os diversos bens e serviços que nos atendem, né, para o nosso consumo. Então, de uma forma bem geral, o termo cadeias globais de valor em si designa o conjunto de atividades que adicionadas, o conjunto de atividades que adicionam valor a um bem ou serviço em todo o mundo. Então, cada atividadezinha do processo produtivo, ela pode gerar um valor para o bem e serviço, que vai compor o valor final, né? Esse valor adicionado, ele é a diferença das receitas dessa atividade ou do bem, menos os custos intermediários para essa produção, para a execução dessa atividade, tá? E o valor adicionado, ele equivale ao excedente, né, da produção e que remuneraria os fatores produtivos envolvidos, o capital e o trabalho, essencialmente. Então, ele poderia ser equivalente à soma dos salários, dos lucros, também das rendas, das taxas de juros envolvidas nesse processo produtivo, que, vale a pena frisar bastante, é necessariamente financeiro, né? Então, junto com essa fragmentação progressiva, a internacionalização da produção, houve também a financiarização da produção, em que cada atividade do processo produtivo é realizada a partir de um cálculo financeiro, de custo de oportunidade, de custo-benefício, e as empresas que estão nesse processo, liderando esse processo, estão o tempo todo fazendo esse cálculo para compreender como baixar o custo e aumentar, ampliar o retorno de cada uma delas. Tá? Hoje, estima-se que 70% a 80% do comércio internacional se dê através de cadeias globais de valor, que, por sua vez, tem sua ampla fatia concentrada em empresas transnacionais, né? Então, existe um pequeno grupo de empresas que lidera e que é responsável pela maior parte do valor gerado nessas cadeias. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu só dar essa conferir aqui. Alô? Ah, tá bom, agora eu te vi aqui, obrigada.
Então, vamos continuar, né? Bom, de forma simples, a internacionalização das cadeias, então, ela passa por 3 movimentos, quais sejam a expansão do comércio de partes e componentes, a ampliação do fluxo de investimentos estrangeiros e o crescimento da demanda por serviços para facilitar, coordenar e intermediar essa produção, tá? Existem 2 movimentos existem 2 submovimentos dentro do movimento de aumento da demanda por serviços, que são chamados servitização, que é um termo bem feio, uma tradução feia aí do inglês, em que os fluxos de serviço intra-firma, na mesma em diferentes localidades do globo, se ampliam. Então, assim, empresas que atuam em vários países importam, mas dentro da firma isso não entra na contabilidade nacional, serviços de marketing, de P&D, há uma troca que é muito mesmo facilitada pela tecnologia da informação. Ou então a transferência para além-mar, né, para outras empresas contratadas de atividades que antes eram internas às empresas e domésticas. Um movimento que ficou conhecido no termo inglês offshoring, né, que é ampliar a sua rede de contratos com fornecedores, que marcou um processo que foi chamado de desverticalização da produção. Houve um momento no pós-guerra, nos 60, 70, que grandes conglomerados industriais tinham dentro da sua hierarquia, da sua governança, que é uma palavra-chave na cadeia global de valor, diversas atividades que iam desde a extração da matéria-prima até a entrega do produto ao consumidor, né? E isso, com a globalização produtiva, com essa fragmentação, também houve uma desverticalização de forma que as empresas passaram a fazer um cálculo que tentava otimizar o que seria realizado internamente, o que seria contratado de fornecedores, e aí gera um movimento que a gente discute bastante, que é a terceirização do trabalho, né? É a terceirização da mão de obra, e vai gerar contratos flexíveis de trabalho e também uma precarização do trabalho no sentido amplo. E hoje em dia, como já se vinha falando antes da pandemia, e parece que vem se exacerbando com a pandemia, a tal da uberização, né, do trabalho. Então, cada vez relações de trabalho aí um pouco mais precárias, de forma que aquelas pessoas, né, que tinham assim, nos anos 50, nos anos 60, os funcionários das indústrias acabavam casando com a indústria, passavam 20, 25, 30 anos lá e até se aposentar. E isso foi ficando cada vez menos realidade nos anos 80 e 90. Isso deixou de ser verdade, ainda existe, mas é muito mais raro, não só no Brasil, como no mundo todo, porque as relações de trabalho são mais dinâmicas, mas com menor estabilidade também. Aí, olhando para essa cadeia global de valor e olhando para as atividades envolvidas na cadeia, a gente pode dividir... Alô? Cris, estou recebendo pedidos para você falar mais perto do microfone. O som está saindo um pouco. Obrigada. Melhorou, gente? Bastante. Tá bom. Eu estava gesticulando e soltei o microfone. Então, assim, ao longo, se a gente pegar as atividades, né, envolvidas no processo produtivo, a gente pode dividi-las em atividades tangíveis e intangíveis. E tangíveis são basicamente aquelas que realmente mudam, transformam, né? Isso aqui principalmente falando da indústria de bens, transformam matérias-primas, partes e componentes num outro bem, né? Montam. Então ali a gente tem a produção e a transformação industrial como como atividade tangível essencial. E assessorando as atividades tangíveis, a gente tem as intangíveis, que são justamente o que hoje a gente pode chamar de serviços industriais, mesmo que eles sejam internos à firma, não sejam contratados de outra firma, que as empresas até simplificam chamando de atividades de escritório,
né, em contraposição às atividades de fábrica, como pesquisa e desenvolvimento, design, marketing, serviços. E existe na literatura de cadeias globais de valor uma ideia, uma premissa, uma hipótese de que as atividades intangíveis, sejam elas antes ou depois da produção, adicionam mais valor do que a própria produção em si, tá? E isso formaria, então, se a gente contrapor as diferentes atividades e a sua precedência, cota antes ou depois da produção, com o valor adicionado aqui no eixo vertical por cada uma das atividades, gera uma curva que ficou conhecida como curva sorriso, ou curva sorridente, lançado pelo CEO, pelo presidente de uma empresa de computadores, no início dos anos 90. Então, a curva nasceu para explicar a empresa dele, que ele achava que estava acontecendo esse movimento, em que as atividades tangíveis perdiam importância em relação às intangíveis, e depois isso foi generalizado para todo o setor de eletrônicos, que, né, na terceira revolução industrial foi o setor que liderou o crescimento aí, de boa parte da produção mundial e estimulou os outros setores, e depois isso foi generalizado até para todos os setores. E fica a pergunta, essa é uma das minhas perguntas desse projeto de pós-doc que eu vou mostrar para vocês, se essa curva sorriso é verdade ou não, né? Mas antes de falar do meu projeto, vamos pensar um pouquinho como que o Brasil se insere nessas cadeias globais de valor. E a gente sabe, assim, olha, do total de comércio, do total comercializado em bens mundialmente, cerca de 70 e poucos por cento se dá em manufaturas, tá? Talvez até mais, não estou com o número preciso aqui. Então, os principais bens comercializados mundialmente são produtos manufaturados da indústria, ainda que commodities, muitas vezes no discurso e na mídia, tenham um espaço muito grande, tá? No Brasil, especificamente, a indústria de transformação vem perdendo muito espaço, muita parcela na participação no total da produção do Produto Interno Bruto Nacional, principalmente aí desde do final dos anos 80, chegou a atingir ali 27,3%, somente a indústria da transformação, então aqui a gente exclui indústrias extrativas e também exclui construção civil e bens públicos, bens de eletricidade, saneamento, por exemplo. E a participação no PIB da indústria de transformação caiu até alcançar 13,8% no final dos anos 90, deu uma melhoradinha no início dos anos 2000 e caiu de novo até 11% no ano passado, tá? Esses cálculos aqui do Morceiro. Esse movimento, quando a gente pode chamar de desindustrialização, ainda que esse conceito também se refira à participação da indústria no emprego, né? Mas na produção existe uma desindustrialização clara, e ela tem diversos motivos, que são tanto os internos quanto externos, mas o que não se pode aceitar nesse movimento como uma consequência natural do próprio desenvolvimento do país, porque à medida que os países, historicamente, principalmente os avançados, foram se desenvolvendo, a participação da indústria realmente caiu, porque os países foram se tornando as economias mais baseadas em serviços. Mas existe uma tese de que a desindustrialização no Brasil e em outros países de renda média industriais, como o México, por exemplo, a Rússia, ela se deu não porque o país alcançou níveis ou padrões de países avançados, padrões de renda per capita. A gente sabe que isso não aconteceu, mas foi uma desindustrialização precoce, devido aí a problemas na indústria e a problemas nessa competição internacional da Organização das Cadeias Globais de Valor, que tem a ver com o aumento das assimetrias de poder e riqueza entre as empresas e entre os países,
a partir justamente dessa época dos anos 80, dos anos 90, em que a gente chama de virada, né, neoliberal dos mercados. E a gente, assim como vê a desindustrialização no Brasil, tem um estudo que ficou muito famoso, o estudo do Piketty, né, Thomas Piketty, um economista francês, que mostra que também houve uma reversão na construção da redução das desigualdades que vinha acontecendo ali nas primeiras décadas do pós-guerra, que depois, dos anos 80 em diante, houve uma piora na desigualdade no mundo, e no Brasil também, salvo um momento ali de 2003 a 2014, alguns vão defender até 2011, em que houve um alívio, e no Brasil houve ganhos distributivos. Bom, essa desindustrialização vem acontecendo, e ao mesmo tempo que, se a gente olhar para as exportações brasileiras, a gente observa também o que é conhecido como reprimarização da pauta, em que a pauta de exportações está cada vez mais baseada em commodities. Então, aqui é um dado de 2017, desse Observatório da Complexidade, está em inglês, dá para atualizar esses dados, eles não mudam muito. Soja, minério de ferro e petróleo cru, na verdade, ainda se tornaram mais importantes na pauta, ocupando aí uma parcela maior, de forma que as commodities, dependendo da forma como se olha, ocupam a metade ou até mais da metade das exportações de bens brasileiros. Você pode incluir ou não alimentos nessa conta, porque alimentos, na verdade, fazem parte da indústria de transformação, tá? Mas a indústria de transformação, as manufaturas, desde os anos 80, seguramente 90, já eram a maior parte da nossa pauta de exportações, mas foram perdendo espaço. Se a gente olhar para esse dado agora aqui na pandemia, eu podia ter trazido isso daqui, a gente vê a participação da soja de janeiro a agosto já chegando em 20% das exportações brasileiras, o que é muito alto e confirma que, então, a gente não só na produção nacional tem uma perda da participação da indústria, mas também no nosso comércio internacional. E, por outro lado, se a gente olha para as importações, e isso aqui é um padrão histórico que se confirma e continua, elas continuam sendo dominadas por bens manufaturados aí de diferentes intensidades tecnológicas, mas principalmente de média baixa e média alta intensidade tecnológica. E aqui eu quero destacar, nesse azulzinho, que a gente vê todo o grupo do setor automotivo pesando bastante, né? E aí a gente tem partes de veículos e acessórios com 8% da pauta, porque isso daqui se refere basicamente ao comércio intrafirma. Então, da forma como o setor automotivo nacional está inserido nas cadeias globais de valor, e ele precisa bastante de importados. E isso se reflete, então, na composição da nossa pauta, né? Ainda que ele também esteja aqui em azulzinho exportando, mas são bens diferentes e têm destinos diferentes. As nossas exportações são principalmente desse setor para o Mercosul, para a Argentina. E as importações também têm um peso alto da Argentina, mas também tem um peso alto das matrizes das principais indústrias nossas, que são multinacionais, principalmente estadunidenses. Assim, se a gente olhar para o que cada país exporta no mundo, que tipos de bens eles exportam, e a intensidade, né, em termos absolutos, das exportações de cada bem, a gente olhando para o globo terrestre, esse aqui é um mapa que vem do Atlas da Complexidade, a gente vê a luz mais intensa aí na América do Norte, né, na Europa e lá no leste asiático. Essas são o que a gente chama de 3 grandes fábricas mundiais das cadeias globais de valor, que, a bem da verdade, são organizadas em regiões.
são cadeias também muito regionalizadas e que têm um comércio dentro da região muito forte. Então, ali na região do NAFTA, né, ali principalmente Estados Unidos e México, tem o comércio interno muito forte, dentro da União Europeia também, e no leste asiático também, e a China e o Japão como polos dessa fábrica aqui asiática, mas que comercializa com as outras regiões. E eles estão exportando principalmente bens de média alta e alta intensidade tecnológica, como máquinas, equipamentos, aparelhos elétricos, equipamentos de transporte, enquanto o que a gente chama de periferia do sistema mundial, que estão fora desses centros produtores que detêm a tecnologia, que são os centros decisórios do padrão de acumulação internacional, ou seja, do modo de produção e alocação aí dos recursos, a gente olhando para a periferia vai vê-la bem mais apagadinha e exportando principalmente bens de baixa intensidade tecnológica e associados ao processamento de recursos naturais, como é o caso do Brasil, dos países da África, aí até mesmo da Austrália e do Canadá. Só que aqui são casos bastante diferentes e por isso que a gente não pode generalizar ou tratar como se fosse um destino de uma nação ser rica ou pobre a partir do que ela exporta. Existem e importa. Existem aí diversos determinantes que a gente chama de estruturais e institucionais que vão determinar, que vão estabelecer os mecanismos como esse padrão comercial exportador e importador vão afetar o restante da economia, dinamizando-a ou não, né? Levando ao desenvolvimento ou não, levando a melhor padrão de renda per capita ou não. E aqui contam determinantes tanto internos e culturais e históricos, forjados aí nas relações de classes de cada país, quanto externos também, dos interesses associados aos investimentos, ao que a gente chama de desenvolvimento a convite, etc., que eu não vou me alongar muito, senão eu não vou conseguir chegar na análise final aqui da cadeia do Brasil de máquinas e equipamentos. Mas, de modo geral, o que a gente vê é o Brasil com um perfil exportador e produtivo, perdendo força no sentido de estar cada vez menos apoiado nos setores industriais mais dinâmicos, de mais alta intensidade tecnológica. A gente, Brasil, vai perdendo competitividade nos mercados mundiais. E aí parece que o nosso lugar nas cadeias globais de valor, na verdade, se caracteriza por um duplo perfil. Primeiro, como fornecedor de alimentos e matérias-primas, e segundo, como consumidor de atividades, tarefas e componentes de maior intensidade tecnológica, conhecimento, valor adicionado nessas cadeias. Então, às vezes a gente escuta na mídia assim, olha, o Brasil não participa das cadeias globais de valor, porque usam alguns indicadores, como o indicador de comércio e valor adicionado da OMC e da OCDE, para falar, olha, o do Brasil é muito baixo, tem um baixo conteúdo de importados nas suas exportações, a gente está fora das cadeias. Isso não é verdade. O Brasil sempre esteve e está. Não tem, como nenhum país, não ter um lugar no sistema mundial. A gente, quando olha para a produção e para o comércio, a gente tem que entendê-lo como um sistema internacional, mundial, em que existe um centro e uma periferia que estão atuando lá dentro de alguma forma, mas os papéis são muito diferentes, né? E esses papéis vão levar a consequências para o desenvolvimento e para a distribuição importantes. E por isso que a gente precisa refletir sobre as cadeias globais de valor bastante e tentar pensar qual lugar que o Brasil quer ocupar nessas cadeias.
Então, exatamente. Qual o lugar do Brasil nas cadeias e como melhorar a nossa posição? Tudo indica, então, como fornecedor de matérias-primas e absortor de bens de mais alta complexidade tecnológica, né? E também, olhando para aquela curva sorriso, pode ser que o Brasil, parece ser, se ela for verdade, não esteja atuando nas atividades de maior valor adicionado. Só que a gente não sabe se a curva sorriso é verdade, ela é verdadeira, se ela reflete a realidade das empresas, né? Então, por isso que na minha pesquisa eu fui consultar a indústria específica de máquinas e equipamentos para saber. Mas, além disso, para discutir esses temas, vou falar para vocês, tem uma dificuldade de dados muito grande, porque a gente não tem os dados de dentro da firma para saber aonde está feito o marketing, quanto de valor adicionou o marketing, o design, a pesquisa e desenvolvimento. Alô? Oi? Tudo bem? Ouvi o microfone aberto aqui, então vou prosseguindo. Já vou acabar para a gente abrir para as perguntas, né? Já estamos aqui 15 para as 8. Então, não tem esses tipos de dados, a gente não tem como traçar uma curva sorriso. Tem muitas empresas, principalmente as pequenas e médias, em micro, perdão, que nem sabe fazer o cálculo, não tem recursos para fazer o cálculo do valor adicionado por atividade. É um cálculo complexo, isso fica uma pergunta. E mesmo aquelas que sabem, não estão dispostas a divulgar, porque essa é uma informação estratégica. Por que eles vão divulgar exatamente o que as diferencia? Onde elas investem, quais são, o que é forte nelas, quais são os pontos fortes do seu processo produtivo, que as leva a se diferenciar, a inovar, a ganhar mercado, a lucrar mais e a crescer. Então, é um dado bastante sensível, uma informação muito difícil de se obter. É bastante complicado a gente conseguir ter respostas definitivas sobre como são as cadeias globais de valor e qual a inserção do Brasil nelas. Esse mapa, ele é obscuro, a gente não tem esse mapa ainda concreto de como se distribui as cadeias globais de valor. Bom, e olhando aí para o setor específico de máquinas e equipamentos, vou passar mais rápido aqui. É um setor muito importante, eu escolhi porque trata-se do núcleo do setor de bens de capital, que tradicionalmente se trata da grande dificuldade de desenvolvimento dos países que antes eram chamados de subdesenvolvidos, depois foram chamados de terceiro mundo, hoje são chamados de países em desenvolvimento ou emergentes. Né? Ter a tecnologia das máquinas que produzem os bens, ou ter a tecnologia e o conhecimento dos serviços que hoje dinamizam os mercados e que estão promovendo a revolução da indústria 4.0, ainda está concentrado nos países avançados primordialmente. Então, desenvolver o setor de máquinas é uma forma de desenvolver a própria tecnologia interna e reduzir a dependência de importados de tecnologia externa e de capital externo também para ampliar aí os investimentos produtivos e tornar a dinâmica interna de produção melhor, formar um ciclo virtuoso aí do crescimento. O setor de máquinas, mundialmente, ele é muito concentrado, quase 85% é produzido só em 15 países, sendo 70% da produção mundial nos países desenvolvidos, que exclui a China. A China é hoje a principal produtora, com 22% aí do total do valor de transformação industrial, seguida de Estados Unidos, Japão e Alemanha, e o Brasil ocupava, em 2019, a 12ª colocação. Em 2020, mudou a metodologia, o ano de referência passou a ser 2015, antes era 2010, e a gente caiu ainda mais. A gente agora está no ranking 16º maior produtor de máquinas e equipamentos. No Brasil, máquinas e equipamentos é a terceira indústria de maior valor, quarta em emprego, seguindo aí alimentos e automotivo. Os salários nessa indústria, eles variam muito mundialmente, e aqui a gente vê uma clara divisão centro-periferia. Nos países avançados, do centro do sistema,
o nível dos salários é muito mais elevado. Anualmente nos Estados Unidos e na Alemanha, cerca de 60 mil dólares. No Japão, 36 mil. E no Brasil, anualmente, 16 mil dólares. O que era até o dobro do que se pagava na China e o triplo do que se pagava na Índia. Tá? Olhando para o comércio, máquinas e equipamentos correspondem a quase 10% das exportações totais de bens, é muita coisa, porque, bom, existem 22 setores aí de bens. Os países desenvolvidos também exportam, assim como produzem, 70% das exportações totais de máquinas. E os maiores exportadores, mudando um pouco a ordem que a gente viu na produção, são a Alemanha, China e Estados Unidos. Como eu fiz essa pesquisa na Alemanha, era justamente para tentar entender o dinamismo exportador que a Alemanha tinha, para ver o que eles fizeram para dar tão certo nesse setor. E o Brasil é apenas o 26º maior exportador de máquinas e equipamentos. Tá? No questionário que eu elaborei junto aos executivos, principalmente presidentes e diretores de empresas de máquinas e equipamentos, que foi feito em 2019, eu tinha a preocupação de saber como que era a curva sorriso, se ela existia para o setor deles. Tá? Eu fiz esse questionário em 2019 e agora na pandemia eu fiz novamente algumas perguntas para entender como a pandemia impactou as empresas. E aí a resposta, né, da pesquisa foi que, olha, a curva sorriso é um conceito que os empresários ainda não lidam com familiaridade e quando eles valoram as diferentes atividades da produção, não há nenhuma indicação de que exista um padrão único, de que as empresas estão olhando para a produção da mesma forma. Tanto que pesquisa e desenvolvimento, desenho e engenharia, mas também a execução da produção, o chão de fábrica, foram as atividades mais valoradas. E pode ser, então, que a curva sorriso não seja, não expresse a nossa cadeia de valor ainda no Brasil. Mas quando eu mostrei a curva sorriso para esses empresários, perguntei se ela fazia sentido agora, eles realmente falaram, olha, não sei dizer, eu não concordo nem discordo, a maioria, mas pensando no futuro, a maioria, a ampla maioria, acredita que sim, a curva sorriso vai ser importante. E aí significa que o Brasil precisa ficar de olho naquelas atividades intangíveis que adicionam mais valor para se especializar, para gerar incentivos, porque isso vai elevar o valor que é advindo dessas tarefas, vai propiciar empregos melhores, com melhor salário, e isso pode ou não, depende de várias condições, dinamizar a nossa economia. Tá? E aí os empresários apontaram diversas dificuldades que são oportunidades para melhorar a participação do Brasil nas cadeias de valor, que eu acredito que são bem gerais e podem ser expandidas para todo o país. Né? Então, é desenvolver tecnologicamente, se atualizar quanto à indústria 4.0, melhorar as padronizações e normatizações de produção e de exportação, que é uma dificuldade, é muito burocrático nacionalmente. Tem empresas que não conseguem tirar certificados também, que são exigidos em outros países. Então, associações públicas, governamentais, como a Apex, né, que é a Agência de Promoção de Exportações, poderia atuar para ajudar nesse sentido. Tem o tema que todo mundo aqui escuta diariamente no jornal, nos jornais, que lê, né, que é o custo Brasil, o elevado custo para se produzir no Brasil relativamente a outros países, energia mais cara, algumas matérias-primas, como aço, e aqui entra, por exemplo, as oportunidades de suprimento, as próprias cadeias, elas têm alguns buracos que foram causados pelo aquele processo de desindustrialização que nos tornam dependentes de importados ou que tornam esses produtos muito caros e aí reduz a competitividade nacional. É preciso uma cultura inovadora, ampliar a possibilidade, a capacidade interna das empresas de se diferenciar, de inovar, de investir nas atividades intangíveis da cadeia.
Também melhorar a promoção e comunicação das empresas brasileiras nos mercados externos, que é uma dificuldade que, por exemplo, a Alemanha tenta reduzir bastante, e com todo um aparato estrutural público para ajudar, e das próprias associações industriais. Então, assim, as empresas conseguirem se projetar para o exterior, né, promover seus produtos, se comunicar, fazer sites em inglês, sites em espanhol, que ainda não tem essa cultura estabelecida, principalmente nas empresas de menor porte, e aí estabelecer uma dinâmica de demanda interna e externa mais sustentável, que no Brasil não é o caso, e a gente tem enfrentado essa crise que antecede a pandemia, a gente vem numa crise desde 2015, e isso desestimula investimentos produtivos, e também contar com políticas comerciais e industriais mais inteligentes, menos confusas, descoordenadas, e que a hora ajuda, a hora atrapalha, a hora é consistente, a hora inconsistente, também em relação ao regime macro, a taxa de câmbio, a taxa de juros, um assunto aqui bastante complexo, que eu vou cortar para falar um pouco agora da pandemia. Tá? E a pandemia chegou para essas empresas lá em março, como, né, para todos nós, causando em várias regiões, cidades, estados, adotando suas políticas de isolamento, de forma que algumas fábricas não puderam abrir, foram fechadas, escritórios fechados, ou trabalharam com turnos reduzidos, e isso causou uma forte ruptura na produção nessas empresas, e também na cadeia de fornecedores dessas empresas. Então, mesmo se eles tivessem condições de produzir, não tinha produtos chegando, em alguns produtos não chegaram, né? Então, a maioria relatou essas rupturas nas cadeias nacionais e internacionais. E aí, nesse sentido, a internacionalização chinesa pegou muito forte para aquelas empresas que dependiam de importados da China, porque sendo a China o núcleo, né, original da pandemia, e quando ela fechou suas fronteiras, impediu embarcações de sair dos portos, o comércio mundial teve um sério problema, né, e levantou essa discussão sobre a dependência das cadeias globais e da necessidade de voltar para dentro, né, do foco mais local e regional das cadeias, fortalecer esse foco, reduzir a dependência aí de fornecedores, porque aqueles que tinham menor dependência estavam mais blindados às rupturas. E além disso, enfrentaram vários problemas, queda de demanda, problema capital de giro, com crédito, restrição do trabalho, etc. Né? Então, a gente viu que na hora do desespero, algumas empresas lançaram seus comitês anticrises, outras não, outras aguardaram. As associações de classe, de indústrias, tomaram uma posição muito importante nesse momento de reunir informações, de informar os seus associados, seus membros, suas empresas sobre o que fazer, como seriam os desdobramentos. E o que mais a ação imediata foi voltar-se para o básico. Fazer o básico da produção. Lógico, estava com um problema financeiro seríssimo, o risco de quebrar, necessidade de demitir, né? E aí, nisso, as atividades intangíveis, aquelas que constroem o longo prazo, o desenvolvimento sustentável, então foram, em muitos casos, abandonadas ou marginalizadas, né? Exceto aí em grandes empresas transnacionais que têm como mais resiliência, como lidar com essa crise. E aí a demanda imediata desses empresários para o governo era, olha, a gente precisa de políticas públicas agora de curto prazo para segurar o nosso caixa, o capital de giro, precisa de crédito, precisa de isenção tributária ou que prolongue os prazos de pagamento dos tributos e de vários compromissos de pagamentos financeiros, e para o longo prazo precisa que continue tentando reduzir o custo do Brasil, venha o investimento público, o BNDES, investimentos em infraestrutura, que aí redinamizem a nossa dinâmica interna da economia. Né? Então, para resumir, pensando nas recomendações estruturais que, por terem sido abandonadas nos últimos anos, eu diria aí principalmente declaradamente desde a era Temer, e que se agravaram muito
na era Bolsonaro, que foi um abandono da visão de desenvolvimento de longo prazo, essa visão ela foi retomada pelos empresários, por parte deles, pedindo, olha, a gente precisa de políticas públicas, uma política industrial e comercial que encare as formas como a gente está inserido nas cadeias globais, um regime macro pró-demanda, que segure emprego, que segure salários, que segure a renda, reduzir o custo Brasil, as distorções, fortalecer o nosso sistema nacional de inovação, de educação, aí já pensando mais no médio e longo prazo. Aprimorar as instituições para a competitividade das empresas, acabar com burocracia, e também valorizar a nossa cadeia de valor regional da América do Sul, até para diminuir aquela dependência com relação à China, e integrar todas essas ações a um projeto nacional de desenvolvimento. Tá? Então, para terminar, os efeitos da pandemia, né, deflagraram diversas discussões, as rupturas nas cadeias globais foram evidentes, a gente teve choques de oferta e demanda, os nossos agregados econômicos estão se comportando de uma forma muito preocupante, é uma crise de profundas dimensões, maior que a de 2009, mundial, e no Brasil, em para alguns bens, né, da cesta de bens da inflação, a gente está gerando aumentos no preço, como o caso localizado do arroz, mas que no momento em que não há políticas para evitar esse tipo de comportamento, não uma orientação do governo federal mais incisiva, mais clara, a gente vê abusos e está acontecendo surtos inflacionários, né? Ao mesmo tempo que nessa hora já existia uma tendência de ampliar o capital por trabalhador nas empresas, de investir em tecnologia, em novas máquinas, em inteligência artificial, em robô, essa tendência já era realidade, e com a pandemia ela se exacerba, se acelera, porque a dependência da mão de obra atrapalhou, entre aspas, aí, algumas empresas. Se houvesse robôs desempenhando as atividades daquelas pessoas que ficaram isoladas, impedidas de trabalhar, teria-se contornado a situação de uma outra forma, e isso vem para justificar um comportamento desfavorável ao trabalhador, que, se não for um país democrático que defenda a renda e o emprego, a gente vai, infelizmente, ver piorar aí nos próximos anos, tá? E, então, é isso. Então, o Brasil, nesse cenário, com a orientação, devido à orientação política e econômica desse governo, tem atuado de uma forma, ao meu ver, que não favorece o elo mais frágil da cadeia, os trabalhadores, e não está comprometido com o nosso desenvolvimento de longo prazo. E para que isso aconteça, é necessário, como disseram os respondentes da minha pesquisa, lidar com a crise, lidar com todos esses desafios, soluções mais ágeis, embasadas científica e tecnicamente, que prezem pelo entendimento entre os diversos agentes da cadeia produtiva, da sociedade, com a cooperação. Cooperação é uma palavra importante, a gente cooperou de muitas formas e continua cooperando nessa pandemia. É um lado bonito que tem, é o único lado, talvez, né, dessa cooperação e solidariedade entre as pessoas, em torno de um objetivo comum de superação dessas dificuldades da pandemia, tá bom? Então, encerro por aqui, acho que eu falei demais, e espero não ter cedido muito o meu tempo. Obrigada. Ricardo, tá mudo. Não é a primeira vez que eu faço isso. Eu queria dizer que foi brilhante. Eu já anotei um monte de coisa aqui. Os papéis estão cheios de anotações suas. E eu fiquei de intermediário. As pessoas que estão nos assistindo, imagino que devem ter muitas dúvidas, muitas questões importantes. Afinal, isso é um tema que interessa a todo mundo, interessa a gente no nosso dia a dia. Principalmente quem está aqui em São Paulo, que está vendo a indústria sendo desmontada, que está vendo os empregos de melhor salário sendo desaparecendo, até para as futuras gerações. Mas como não tem nenhuma, eu vou aproveitar da minha posição de mediador e vou explorar a Cristina diretamente.
Cris, queria te perguntar duas coisas, basicamente, para a gente começar nossas conversas. Você já comentou isso, que as empresas elas perceberam o risco que envolve essa grande disseminação das estruturas das suas cadeias produtivas ao todo do globo, e que a dependência da fábrica mundial, como o pessoal brinca às vezes, que é a China, nessa pandemia, com falta de matéria-prima, por vezes, por falta de componentes chegando, preocupou muita gente, no Brasil, inclusive. Eu queria te perguntar se, por causa disso, há alguma alteração na Alemanha, como você percebeu, ou no Brasil principalmente, na perspectiva de vale a pena os países e as empresas se esforçarem, integrarem as cadeias globais de valor? Essa é uma pergunta. A segunda era sobre a Alemanha, na verdade. Você comentou já bastante coisa muito interessante. Eu queria te perguntar outra coisa. A pandemia levou a uma redução dos fluxos econômicos em qualquer país que a gente consegue ter notícias. A coisa não foi bonita para ninguém. Isso, por acaso, impactou a estratégia do governo alemão em termos de estímulo ao desenvolvimento tecnológico, estímulo à produção industrial, e inclusive a inserção privilegiada que a Alemanha tem no comércio mundial? Quer dizer, o governo recuou nessa sua perspectiva, nesses esforços que vinha fazendo já há algum tempo? Essas duas, para a gente começar a conversa. Legal, obrigada, Ricardo. Bom, a gente estuda coisas parecidas e é gostoso conversar, né? Sobre a primeira pergunta, sobre as decisões das empresas quanto a localizar, regionalizar mais suas cadeias, se ancorar menos em redes produtivas globais, em fornecedores externos, ou até levar a verticalização, né, internalizar certas atividades que tinham sido externalizadas. Bom, ainda é um pouco cedo para a gente falar, olha, isso está acontecendo ou não, tá? Mas pelo que eu tenho lido, existe sim uma tendência, um planejamento estratégico de regionalização, de verticalização, tem isso, de redução dessa dependência de redes muito amplas de fornecedores, que na pandemia e antes da pandemia. Então, é muito interessante, saiu agora o relatório de investimentos mundiais da UNCTAD, que sai todo ano, falando como que estão os fluxos de investimento direto estrangeiro. E no capítulo 4, eles apontam que essas tendências já estavam acontecendo. E até numeram, comentam, fazem uma tipificação das cadeias. Então, assim, por exemplo, na visão desse, que é uma instituição multilateral gigantesca, que tem sentada na base de dados de investimento, sim, já tinha uma tendência e está acontecendo. O quanto isso foi medido ainda não tem muita resposta. São mais intuições, ao meu modo de ver, né? Não tem, por exemplo, pergunta direta. Eu mesma na pesquisa não tive como perguntar, eu não tinha como fazer uma pesquisa extensa na pandemia, né, sobre as consequências da Covid, porque eu recebia muitas respostas. Não estou tendo nem como respirar, era 7 de abril, os caras estavam com um monte de coisa para lidar, né? Tem que também resolver a questão dentro de casa, aquele medo com sua família e com a empresa. Então, era um momento muito delicado, eu tive que me ater a poucas perguntas. Mas sim, então eu acredito que esteja acontecendo esse movimento de trazer para a região a regionalização, de internalizar, né? E aí também isso leva a uma outra questão, que é a reindustrialização dos países. E aí isso se torna não somente um plano de empresa, mas também um plano de Estado, né? E os estados estão pensando nisso, efetivamente. Aí eu pego o link para a sua segunda pergunta. A Alemanha é um desses países. Eu não acompanho a fundo as políticas agora, né, da pandemia, pós-pandemia,
mas eles já vinham fazendo, sim, um estímulo ao desenvolvimento tecnológico com fortíssimos investimentos e buscando, muito preocupados com a falta de competitividade em alguns setores, né, tanto no mercado deles interno quanto externo, né, a China aí sofisticando a sua produção, e eles fazendo vários acordos com a China, conversando, né, acordos não, negociações com a China, de segurar ou não com protecionismo estatal, com protecionismo mesmo, a entrada desses produtos. E eu acredito que na pandemia o alerta aumentou, e eu não posso dizer, seguramente fizeram mais, aumentaram o protecionismo. Opa, minha nenê chegou aqui, gente, tá chorando um pouquinho. Foi passear com a vovó, voltou agora. Meu filho mais velho também tá aqui me olhando. Mas sim, então a resposta para as duas perguntas é sim. Muito legal, Cris. Eu confesso que esse fenômeno da regionalização eu não sabia que estava acontecendo, mas ele é fundamental se a gente pensar que isso significa em termos de colocação do Brasil no comércio mundial. Se esses países mais ricos estão comercializando fortemente entre eles, principalmente nas questões industriais, poxa, isso é uma coisa para a gente pensar. Muito legal, muito bacana. Por enquanto, não chegou nenhuma pergunta das pessoas que estão no Facebook. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não tenham vergonha. É muito legal, é muito bacana. Esse tema é muito legal. Eu gosto muito. Favor. E a Cris é brilhante, vocês já viram, né? Estou aqui suando, tô super afim de conversar. Espero não ter molado vocês estarem sem perguntas, porque foi muito chato. Não, foi muito legal, Cris, foi muito legal. Enquanto eles não falam, eu vou falando. Ah, chegou uma aqui, ó. Chegou da Keila. Keila Rosa. Quem é essa moça? Não sei se tem relação. As startups têm algum lugar ou importância numa cadeia que permite retomar a industrialização e o desenvolvimento do país? Ou seja, as startups têm um papel nisso? O que acha desse modelo de empresa para o país? Quer responder, Cris? Ou quer chegar mais? Tem mais. Agora está chegando. Deixa eu responder uma por uma, então. Olha, Kelly, né? Obrigada pela pergunta. Keila, obrigada pela pergunta. Sim, as startups têm um lugar, né? Esse lugar depende muito do setor da startup. Depende o quanto se dá a dinâmica no seu setor, se essas empresas que inovam vão ser aglutinadas, compradas por grandes empresas ou não, o tempo que elas sobrevivem, que elas podem crescer, suas perspectivas para se consolidar. Mas em alguns serviços altamente tecnológicos, específicos, essas startups têm um papel crucial e já faz muito tempo e podem crescer e se tornar o que eles chamam de unicórnios, né? Tipo WhatsApp, tipo Spotify, e ser uma inovadora total, sendo que nesse momento existem muito espaço, sim, porque as tecnologias estão avançando rapidamente, a inteligência artificial, a digitalização traz oportunidades, mas precisa de ter um conhecimento tecnológico para isso e um apoio financeiro, que é muito difícil. Não sei se você tem startup ou participa. Uma startup se consolidar, viver sem um apoio financeiro, né, inicial. Então precisa ter toda uma estrutura para que ela assuma esse protagonismo. O empreendedorismo, a iniciativa individual é importante, mas ele vai ser mais brilhante e vai ter maior possibilidade de sucesso se tiver um Estado empreendedor, usando as palavras da professora Mariana Mazzucato, dando apoio. Tá? Mas eu vou fazer ainda uma ponderação. Eu acho que também a gente não pode superestimar a contribuição da startup, porque o comércio mundial e a produção mundial são totalmente baseados, mas totalmente mesmo, nas grandes corporações produtivas, transnacionais, e que são poucas, né? E financiadas também por poucos bancos. Então, existe uma hierarquia política, um sistema muito grande, tá? Isso. Muito legal.
Cris, você conhece Fernanda Cardoso? A Fernanda Cardoso fez uma pergunta importantíssima aqui, fulcral. Para quem não conhece, a professora Fernanda é nossa colega na UFABC, nossa coordenadora, pessoa de muito conhecimento nessa área também. A Fernanda faz uma pergunta provocativa, Cris. Ela pergunta: há ainda tempo do Brasil reverter essa rota? A rota de nós estarmos nas pontas mais frágeis das cadeias produtivas globais. Ainda dá tempo de reverter? O que você acha? A Fernanda, além de tudo, é minha melhor amiga. Mas ela nunca tinha me feito essa pergunta, me veio fazer aqui em público. E ela vai me obrigar a ser pessimista. Mas eu não quero perder o otimismo e a utopia. Eu vou tentar trazer os dois, tá? Nesse momento, a gente está muito atrás do relógio. Nós estamos muito atrasados em vislumbrar e se preocupar com o que é relevante para o desenvolvimento tecnológico sustentável, com inclusão, com redistribuição. A gente está longe de se preocupar com isso efetivamente. Imagine se planejar para tal e de realmente ter ações concretas para que isso aconteça. Mas não é impossível, né? Então, eu acho que para que isso se consolide, e é por isso que eu terminei a minha apresentação com aquilo, eu acho que ainda mais nesse momento, que foi um momento tão agudo, tão único, tão sensível, que pode ser de inflexão, a gente precisa usar esse momento para construir novos pactos sociais, né? Mudar a rota política nas eleições que estão por vir, mudar as decisões de investimento nos aparatos públicos. Estamos falando aqui da Escola de Parlamento, da Câmara Municipal de São Paulo, trazer, né, para esses governos também uma visão mais longo-prazista e que a população endosse isso, que isso seja uma demanda, que entenda a importância da geração de empregos de qualidade, da elevação dos salários, formação do Sistema Nacional de Inovação, de Educação, no Parque Industrial, para o seu bem-estar, para o seu bem viver, para a sua qualidade de vida. Então, depende de nós mudarmos as nossas prioridades e ajudarmos os nossos governantes a fazerem escolhas mais democráticas, mais sustentáveis, mais inclusivas. Eu posso assinar embaixo ou não? Eu vou assinar embaixo. Pode complementar, fica à vontade. Não, Cris, eu concordo plenamente. Eu só vou pedir para o Marcelo um pouquinho de paciência, que eu vou furar a fila. O Marcelo fez uma pergunta para você, eu vou te repassar já, mas eu queria fazer uma minha de novo. Vou furar a fila, rapidamente. Pegando o gancho do que você respondeu agora, dá para reverter, e a que você respondeu anteriormente. Você acha que, dado o cenário que nós temos hoje, para nós entrarmos numa posição diferente nas cadeias globais de valor, o Brasil deveria focar em algum setor específico? Ou seja, concentrar esforços, por exemplo, na indústria de medicamentos, na indústria de saúde, por exemplo. E se caberia ao Estado puxar nessa direção. Não necessariamente ter a fábrica, ter isso, mas financiamento, estratégia de integração com as universidades, enfim, uma política industrial nesse sentido. Você acha que é um caminho focar em setores específicos e se o Estado tem um papel relevante de puxar nessa direção? Legal. Eu acho que sim, mas eu acho que é importante focar em setores específicos, mas um pouco diferente do que foi feito nos anos 70, né, nos anos 80, no Brasil e em outros países em desenvolvimento, de escolher, por exemplo, bens de capital, sei lá, algumas indústrias de bens intermediários, aço, petróleo. Eu acho que, para além disso, a nossa escolha, e a gente está desenvolvendo isso na teoria novo estruturalista, ela deve se fundamentar em estabelecer bens públicos de qualidade. Né? Então, o que são os bens públicos de qualidade? Olha, para que a população precisa? Quais são as carências das pessoas? Pessoas que precisam de saúde, educação, moradia. Né? Resumindo aqui, né? Precisam lidar
por vários outros problemas, mas pegando alguns itens que me vieram à cabeça mais rapidamente. As empresas precisam reduzir seus custos, precisam de infraestrutura, precisam de mão de obra qualificada, também vai esbarrar na educação, na saúde. Então, construir um sistema de bens públicos de qualidade, um grande plano habitacional, um grande plano de investimento em infraestrutura, a sustentação e não a destruição dos bens públicos, do sistema único de saúde, a melhora disso, a ampliação, porque esse tipo de investimento ele tem consequências de efeitos multiplicadores, geram renda, geram emprego, mas também eles desenvolvem a estrutura produtiva, a tecnologia, vão surgir novos mercados, isso vai causar incentivos, efeitos de transbordamento, encadeamento para outros setores que vão tornar a nossa matriz produtiva e até comercial, organização produtiva mais sofisticada. E aí a gente tem que começar pelo prioritário, né? E eu acho que o prioritário são os nossos bens públicos, né? Olhar para a nossa sociedade. E isso, eventualmente, vai nos trazer também lideranças em alguns nichos estratégicos, e de medicamentos, instrumentos médicos hospitalares, pode e deve ser um deles. Muito legal. Muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Cris, vou te passar uma pergunta do Marcelo. O Marcelo Queiroz fez uma pergunta para você. Ele pergunta o seguinte: quais são as causas da desindustrialização brasileira? A virada neoliberal pode ser um dos motivos? E se for, por que o país opta por essa virada? Oi, Marcelo. Essa é difícil. Olha, eu vou começar pelo final. Por que opta por essa? Pode sim, tá? Então, a virada neoliberal é um dos motivos. A desindustrialização, ela tem a ver com toda essa mudança, que não é só em termos de políticas do Estado, de comportamento ou de regência dos mercados, mas ela é até cultural e na subjetividade das pessoas, de como elas entendem a sua relação com o mercado de trabalho, com o uso, né, a apropriação do seu trabalho por parte das empresas. Então, todo o discurso de empreendedorismo e de meritocracia coloca sob os ombros do indivíduo o peso do seu próprio destino. Se ele não consegue achar um bom emprego, se ele perde emprego, vira problema dele. Isso não é verdade, é um problema estrutural. E a desindustrialização, que é a menor participação da indústria no emprego e na produção nacional, ela aconteceu porque as empresas brasileiras perderam competitividade nos mercados internos e externos, por conta das decisões de governança das grandes empresas multinacionais que regem as cadeias. Então, assim, uma estrutura de interesses que é muitas vezes externa ao nosso país, né? Não é nossa escolha estar fora daquelas grandes fábricas mundiais, não é só porque a gente está na América do Sul, longe, né, no globo. A China também era longe, está no núcleo, né, dessas cadeias produtivas. Então, a gente ficou de fora e a gente também não gerou os incentivos para estar de dentro, né, e evitar essa desindustrialização. Então, não teve estímulo à indústria desde os anos 80, isso foi se perdendo, estímulo ao desenvolvimento tecnológico. Houve alguns períodos aí que isso melhorou, alguma retomada, mas não de uma forma sustentável, né? Então, sim, o componente neoliberal é uma das explicações, e como mudar isso é uma questão de mudança de coalizão política, né, da correlação de forças. E aí eu acho que somente a própria população, os trabalhadores, tomarem a liderança de defender seus interesses, pode mudar essa coalizão de forças para que o Estado passe a corresponder de forma mais democrática aos anseios da população e às suas necessidades. Muito legal e muito sério, né, gente? Muito grave essas consequências de tudo isso para a nossa vida, para o nosso futuro e para futuras gerações. A Nolo faz um comentário que pede que você discuta, Cris.
Ela diz o seguinte: li um artigo da Fundação FHC que citava a fala do senador Randolfo Rodrigues, em que ele afirmava sobre a necessidade de vislumbrarmos a temática do desenvolvimento sustentável, não mais como um objetivo a ser alcançado, mas como uma meta que não pode mais ser ignorada. O que você acha? Eu acho que ela quer saber que isso não pode mais ser apenas uma coisa de futuro, é uma coisa que está nos planejamentos atuais. Entendi assim. Só fale um pouquinho. O objetivo do desenvolvimento sustentável não pode ser mais, por favor, pode repetir? Eu entendi na afirmação da Ana Lu Campos que não é mais uma meta de futuro. Desenvolvimento sustentável é uma coisa que tem que estar aqui, agora e acontecendo, planejando e acontecendo e realizando isso desde já. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Não é uma coisa de futuro. Eu concordo. Bom, e até a definição de desenvolvimento sustentável, né, no meu modo de ver, e pegando até a definição mais simples que está na ONU, e que eu acho que esse artigo se refere a ela também, ela contempla tanto a sustentabilidade ambiental, né, a preservação, manutenção, preocupação com o meio ambiente, o desenvolvimento econômico, melhorar o bem-estar e o nosso desenvolvimento material, né, o tipo de produto e de vida que a gente pode alcançar, e o desenvolvimento social, inclusivo, né, reduzindo as disparidades, reduzindo a pobreza, reduzindo problemas terríveis como a fome e a miséria. Então, o conceito de desenvolvimento ele é inclusivo e sustentável, ele não é uma meta do longo prazo, ele deve ser do curtíssimo e do médio e do longo prazo, embora no dia a dia, que nem eu mostrei o que aconteceu na pandemia com as empresas, ele seja abandonado, de certa forma, deixado para o longo prazo. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver capital, quando eu tiver tempo, eu vou cuidar disso. E isso é um grande erro, porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente se afasta dessa possibilidade. Então, é realmente aqui agora que tem que começar. Muito bacana. Cris, a Lígia de Araújo faz outra pergunta. Ela pergunta se tudo isso que está acontecendo, tudo isso que você descreveu, esses problemas todos que a gente está vivenciando na indústria brasileira e nossa posição subalterna nas cadeias globais de valor, se isso não seria causado pela falta de incentivo aos cursos técnicos. Eu acho que a Lígia está se referindo principalmente à formação de recursos humanos, se a principal causa não está aí. É uma das causas, né? Então, assim, uma das causas, no caso brasileiro, é bastante apontada, assim, a gente precisa qualificar os nossos profissionais e precisa de cursos técnicos. A gente precisa de educação em todos os níveis, de todos os tipos, e gerar também centros de inovação. Então, atua também, né? Mas a gente também não pode esperar que estabelecer a educação é um passo que antecede a gente melhorar o nosso desenvolvimento ou a nossa posição nas cadeias globais. Se a gente olhar para os países desenvolvidos, eles não tiveram uma educação boa do ponto de partida. O sistema educacional, o Sistema Nacional de Inovação, ele também está em transformação. Ele vai, a gente espera, ele pode evoluir, porque no Brasil muitas vezes a gente tem uma evolução, em outros países também. Ele deve e pode evoluir junto com todo o sistema produtivo, né? Então, não adianta cruzar os braços e falar assim, bom, daqui 10 anos, 20 anos, quando a gente tiver cursos técnicos, vai dar certo. Porque isso é um processo conjunto com o desenvolvimento das forças produtivas. E as próprias empresas também podem gerar programas internos de capacitação. Então, é um esforço conjunto da sociedade, do Estado e do setor privado. Muito legal. Senhores, não tenham vergonha, podem perguntar. A professora Cris está dando um show aqui para nós. E eu estou anotando tudo, eu estou enchendo os papeizinhos de anotação. Cris, então eu vou te perguntar uma coisa nova. A Silvinha fez uma afirmação, deixa eu ver o que é. Silvinha, eu vou furar a fila, eu vou fazer uma pergunta para a professora Cristina antes e eu já volto na tua pergunta. Cris, queria te perguntar uma outra coisa.
envolvendo novamente os países que, enfim, são os grandes players do mundo. Queria te perguntar o seguinte, quando a China começou a se tornar um país importante na economia mundial, quando se tornou essa surpreendente potência econômica que a gente vê hoje, houve um deslocamento do eixo econômico do Atlântico para o Pacífico ou do Ocidente para o Oriente. Quero te perguntar, esse deslocamento, pelo menos é o que alguns colocam, né, que houve um deslocamento, não sei se é verdade, mas supondo que tem essa mudança de fluxos econômicos importante, dificulta a posição do Brasil nas cadeias globais de valor? Por que eu te pergunto isso? Porque aparentemente a China, que é o nosso grande demandante, nosso grande comprador internacional, ela quer coisas muito simples de nós. Ela não quer coisas sofisticadas de nós, pelo menos por enquanto, porque nós não apresentamos, eu não sei, mas de qualquer modo, hoje ela só compra coisas simples de nós. Deixa eu te perguntar, se esse deslocamento do Ocidente para o Oriente, de grande parte do fluxo econômico mundial, dificulta a nossa posição nas cadeias globais de valor. Tudo indica que sim, Ricardo, eu acho que sim, tá? No sentido assim, eles querem coisas simples de nós, e a concorrência do que eles produzem com o que a gente produz também nos prejudica, né? São dos dois lados. A China, ela contribui para essa reprimarização da nossa pauta, né, exportadora, e contribui também para a perda da nossa competitividade no nosso próprio mercado, né? Isso foi um pouco segurado, esse movimento, com a grande desvalorização cambial, né? Então tem um componente do regime macro que influencia muito nisso. Mas a China vem se transformando e ela tem tem investido muito, né, em atividades de cada vez maior intensidade tecnológica, mais complexas. As grandes potências sabem disso e ela vai exercendo um papel de locomotiva ali na sua região, e isso caberia à inteligência nossa de relações externas com a China estabelecer esse padrão de comércio em que ela buscasse de nós coisas ou bens ou atividades ou serviços mais nobres, né, com maior intensidade tecnológica. Uma verdadeira locomotiva regional, né, quando a gente olha para a Europa, os Estados Unidos é um grande absortor de bens, ele tem déficit com o mundo. Né? E o que ele faz? Ele alimenta o mundo, compra do mundo para o mundo crescer. E ele cresce exportando os investimentos para isso, basicamente, de uma forma simplificada, e também com outros tipos de emprego que gera internamente e mais associados a essas atividades mais complexas das cadeias. Então, se a China passasse a querer de nós, como ela pode estar requerendo já de seus vizinhos atividades mais nobres, né, caberia estabelecer os estímulos para isso, mas é muito difícil. Então, por exemplo, uma coisa que acontece no setor de máquinas e equipamentos. Empresas chinesas ofertam fazer o produto inteirinho na China, chega aqui no Brasil, a empresa só põe o carimbo indústria brasileira, monta o finalzinho e revende. E nem monta, tem algumas propostas, só carimba e põe a marca, né? Então, todo o processo produtivo seria internacionalizado. Isso agora com a pandemia é um movimento que deve estar com um grande ponto de interrogação se vale a pena fazer isso, e já tinha antes por causa das dificuldades até de estabelecer contratos de segurança nesse tipo de contrato. Mas se isso for prevalecendo, esse tipo, entre aspas, predatório da nossa produção nacional e das nossas exportações, então a China está nos prejudicando, né? Nosso desenvolvimento. Mas também pode fazer investimentos, então isso depende um pouco também da condução da política externa. Não basta só dar para eles o nosso poço de petróleo e a nossa Eletrobras. Fazendo uma provocaçãozinha aqui.
Muito legal. Cris, só confirmando o que você acabou de contar. Eu tenho dois exemplos muito, talvez pessoais com relação a isso. Essa coisa do carimbo, vem de lá, você só carimba aqui. Eu vi um aparelho de som faz muito tempo já, para vender lá fora, era um JVC, mas produzido na China. Era um JVC produzido na China. Aí voltei para o Brasil, eu vi exatamente o mesmo aparelho, mas exatamente o mesmo aparelho, só que gradiente. Exatamente isso que você contou, exatamente. Foi a primeira vez que me chamou a atenção isso. Falei, nossa, é igual, não tem nada, nem a luzinha muda de cor, nada. É impressionante. Ah, provocando você de novo. As pessoas são um pouco tímidas. Elas sempre são tímidas, viu, Cris? Não se preocupe. As pessoas têm um pouco de vergonha de perguntar. Pergunta, gente. Eu queria te fazer uma provocação, então. Uma provocaçãozinha sobre essa nossa discussão aqui bastante grave, bastante séria. A gente ri, mas não é, dá uma certa tristeza às vezes. A impressão que dá, e não é de hoje, não é esse governo específico, não é, agora está pior, mas não é esse governo específico, mas a impressão que dá é que a gente já vem há algum tempo, Cris, queria que você comentasse isso, a impressão que dá é que a gente já vem há algum tempo na direção contrária dos países de maior sucesso econômico recente. A gente vem com o Estado se afastando, a gente vem deixando de planejar, a gente vem deixando de fazer políticas industriais coerentes e robustas, a gente está deixando de fazer aquilo que todos os países, mesmo aqueles que dizem liberais, dizem que não fazem, mas fazem, e eles estão caminhando, e nós, e a América Latina também, está ficando para trás. A gente está na direção contrária dos países de maior sucesso econômico? O que você acha? Ai, Ricardo, você está bem, tá agora no estilo da Fernanda aqui, me fazer ser pessimista, né? Olha, em muitos aspectos sim, né? Em muitos aspectos a gente tá, porque os países de maior projeção econômica, de maior sucesso e também que têm lidado melhor com a crise, estão imaginando o novo normal, estão fazendo um planejamento e investimento a favor desse desenvolvimento que a gente está falando, sustentável e inclusivo, né? E no Brasil a gente não vê isso, não vê, né? Então a gente vê as escolhas de políticas do governo federal, principalmente, muito apartadas, afastadas dessa visão de longo prazo, que, como fizeram a pergunta, já deveria iluminar as decisões de curto prazo, né? Então, tem toda a questão do ciclo eleitoral, da preocupação com seus currais eleitorais, com a própria dinâmica interna, né, a organicidade ali política, técnica, burocrática, né, do funcionamento dos aparatos estatais, mas tem uma visão, uma coalizão de pensamento que é hegemônica mundialmente e no Brasil, que se fortalece, que predomina na grande mídia, que tem exacerbado esse conservadorismo, que está levando à fragmentação social, né, à polarização, ao conflito. E isso é muito grave no momento em que a violência pode se tornar ainda pior, né? E no nosso caso, que vivemos um número de homicídios e de diversos crimes tão elevado anualmente, a gente tem quase a metade dos homicídios mundiais, só no Brasil. Tratar disso, isso é um problema seríssimo, é prioridade nossa. Como é que a gente vai lidar para reduzir a violência? É segurança? É segurança, mas é também dar todas as condições econômicas para que o crime não compense. Tem alternativas muito melhores, dignas e dentro da lei, né? E que não fira ninguém. Então, assim, acabei voltando ao tema da violência para dizer, olha, a gente está tão longe de se tornar um país desenvolvido, né? Eu vindo da Alemanha, uma das coisas que mais me impactou, agora dando um relato pessoal, foi a confiança nas relações. As pessoas se aproximam da outra não desconfiando, mas confiando.
E no Brasil, isso não é o mesmo, eu não sinto a mesma coisa aqui. A gente tem medo, né? A gente tem medo de ser enganado, de ser trapaceado, de ser roubado, de confiar nas pessoas, de deslealdade. Então, toda essa dinâmica cultural ela precisa mudar, e para que isso aconteça, precisa desenvolver as forças produtivas, né? Então, a gente ainda está longe de que isso seja uma prioridade e que haja, de novo, vou usar essa palavra, um pacto social em prol desse objetivo comum de desenvolvimento. E, ó, Ricardo, eu vou te falar, daqui a pouquinho eu precisava sair, não sei se tem mais perguntas, porque a minha nenê só tem 1 aninho e eu acho que ela já vai precisar dormir. Eu não aqui, eu estou te provocando, as pessoas estão um pouco tímidas. Deixa eu ver, tem uma pergunta do Marcelo. Marcelo, de novo, aparecendo. Aliás, um comentário, Marcelo, antes de você fazer a tua pergunta. Eu queria elogiar de novo. Na outra vez, eu fiz um comentário sobre isso, desse assunto, e eu queria fazer esse comentário de novo. A franca e absoluta maioria dos nossos assistentes são mulheres. As mulheres estão presentes, querendo discutir, querendo saber, querendo pensar o Brasil, e estão aproveitando as oportunidades que agora foi a Escola do Parlamento que trouxe junto com a FABC. Eu queria parabenizar de novo, porque, olha, mas o número é esmagador. Eu estou comentando porque o número é esmagador. Esmagador de mulheres em relação ao número de homens na sala de discussão. Mas voltando ao Marcelo. O Marcelo pergunta para você, Cris. Existe possibilidade de desenvolvimento fora das cadeias globais de valor? Ouviu, Cris? Legal, Marcelo. Bom, ouvi sim. Agora só que eu pus também no chat, agora que eu estou vendo as perguntas também, eu estava meio desligada disso. Marcelo, vamos ver depende de como você está colocando isso fora, tá? Não tem como a gente estar fora do sistema internacional e das cadeias de valor. Elas são globais, elas são regionais e são locais. A gente pode se desenvolver apostando mais em redes locais e regionais, que, como a gente estava discutindo aqui, é até uma tendência que já vinha se apresentando e se acelera depois da pandemia, ou durante a pandemia e depois, né? Se projeta isso. Então, assim, estamos dentro desse sistema e a gente precisa atuar de uma forma mais inteligente e até empoderando a nossa região, tá? O nosso país e as nossas empresas locais. Mas é isso que é importante, assim. Ninguém está falando, ninguém acredita que a autonomia, você produzir tudo no país e não depender de nada é possível. Isso nem é inteligente, nem é eficiente. A gente precisa estar nessas cadeias. A gente vai fazer especializações intraindustriais dentro dos serviços. É possível isso, é assim que a União Europeia se organiza. Eles estão todos, a especialização das regiões, dos países, das empresas, são dentro da indústria em algumas atividades específicas e, de preferência, atividades de maior valor. Então, a gente tem que buscar isso, como fazer especializações em atividades da cadeia que dinamizem a nossa participação nela. E em muitos momentos isso vai se basear numa rede, numa aposta também regional, tá? E aí, só para pegar o tema aí das mulheres, bom, é uma satisfação, né, saber que a Ampla tem muitas mulheres aqui me ouvindo, e eu tenho que dizer também que o nosso desenvolvimento, ele necessariamente passa pela redução das assimetrias, né, de poder e riqueza, também entre gêneros, entre raças, né? Então, combater as desigualdades de gênero e raciais é essencial para o desenvolvimento nosso sustentável de longo prazo, né? Não só em termos de remuneração, de diferenças salariais, mas de lugar na sociedade, de valorização, de respeito, de oportunidades, de possibilidade de crescimento, de possibilidade de realização. Então, nós, mulheres, temos
estamos sendo oprimidas e lutamos aí contra um sistema muito machista, e isso precisa melhorar, bem como precisa melhorar e a gente precisa combater veementemente, contundentemente, o racismo e o preconceito. Muito legal. Cris, a hora está avançada, sua filhinha está precisando de você por perto. Eu queria encerrar, antes de deixar você fazer os seus últimos comentários, colocar o comentário do Hugo no ar. O Rodrigues diz assim: mais mulheres nos debates. Fundamental. Eu acho que ele tem razão. Cris, por favor, seus últimos comentários. O que você gostaria de falar para nós, deixar como recado importante? Não, assim, eu acho que agora eu só queria agradecer mesmo, Ricardo, você foi muito generoso comigo, suas provocações, sua intervenção, obrigada, agradeço toda a organização do curso, né, faço parte também do NIDES e não diretamente na liderança, né, dessa parceria entre o NIDES e o Estado do Parlamento, mas eu acho muito legal a gente estar fazendo esse curso, mas isso nada aconteceria se não tivesse pessoas dispostas a aprender, a ouvir, a estar conosco. Obrigada a você que dedicou aí 2 horas quase para me ouvir. Espero ter ajudado de alguma forma nas suas próprias reflexões, porque a função do conhecimento é ser libertador, ser emancipatório, e que cada um use o conhecimento e o que aprendeu para, criticamente, para o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu entorno e da sociedade. Então é isso, gente. Valeu para todos, parabéns para nós. Obrigada. Cris, excelente, parabéns. Gostamos muito da sua aula. Você precisa ver os comentários que estão aqui no chat. Muito elogiosos, parabéns. Foi uma excelente aula. Muito obrigado. A Cris que teve a paciência de falar para nós o tempo todo, com esse sorriso no rosto. E agradecer a todos os presentes. Foi muito bacana ter todos aqui, as perguntas que colaboraram nas nossas discussões. E, por favor, na próxima semana temos mais uma discussão interessante. Espero todos aqui de novo. Agradeço muito, agradeço ao Márcio, ao Pedro, ao Thiago, ao Bruno. Por favor, estejam conosco na próxima semana. Um grande abraço a todos. Cris, muito obrigado de novo. Até a semana que vem.